A biografia de Abraão. Abraão, por volta de 1800 anos antes de Cristo, foi um patriarca bíblico que recebeu de Jafé, de Deus, a missão de chefiar os povos semitas, os hebreus, ou israelitas, ou judeus, e migrar para Canaã, terra dos cananeus, depois chamada de Palestina, onde hoje se localiza o Estado de Israel. Abraão, segundo a Bíblia, é originário da cidade de Ur dos Caldeus, no sul da Mesopotâmia. Era filho de Terá, descendente de Sem, filho de Noé. Terá gerou também Naor e Harã. Rumo a Canaã. Reza o Antigo Testamento no capítulo 12 do livro de Gênesis que Abraão, por volta de seus 75 anos de idade, recebeu um chamado de Deus para partir rumo aos recantos de Canaã. Canaã era a antiga denominação da região correspondente à área do atual Estado de Israel. Lá, Abraão formaria sua prole, que daria origem a uma grande nação. Então falou assim a Abraão, Deus: sai-te da tua terra, do meio de seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, de modo que se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que lhe amaldiçoarem. Em você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Obediente, Abraão atendeu ao chamado e dirigiu-se a Canaã. Levou consigo sua mulher, seu sobrinho Ló, filho de Harã, os outros parentes e todos os bens que possuía. Após alguns anos como migrante, estabeleceu em um pedaço de terra em Harã, no norte da Mesopotâmia. Por lá viviam algumas tribos, como os cananeus, amorreus e heteus. Chegando a Canaã, o local indicado por Javé, atravessou a terra até o lugar santo de Siquém, o carvalho de Moré, local habitado pelos cananeus, e construiu um altar em homenagem a Javé. Houve uma época em que a fome atingiu Canaã, e Abraão se dirigiu para o Egito, onde fez fortuna, e depois voltou para Canaã e separou-se de Ló, que foi para o leste, e entrou com sua família no vale do Sidim, para fixar em Sodoma. Filhos de Abraão. Abraão, que era casado com Sara, ainda não havia conseguido gerar um descendente sequer. Orientado por Sara, decidiu então se deitar com a serva egípcia, Agar. Dessa relação nasceu o menino Ismael. Quando Ismael estava prestes a entrar na adolescência, seu quase centenário pai teria recebido outra mensagem de Deus. Desta vez, dizendo que a promessa sobre sua posteridade, feita anteriormente, deveria vir da barriga de Sara, sua legítima mulher. De acordo com os textos sagrados, a velhice de ambos não impediu que o filho Isaque viesse ao mundo no ano seguinte. Tempo depois do nascimento, Sara pediu para Abraão que expulsasse Agar e Ismael de seus domínios, para que Ismael não fosse herdeiro juntamente com Isaque. Aborrecido com a iminente separação, Abraão recebeu outro recado de Deus, que embora as promessas fossem se cumprir através de Isaque, seu primogênito também seria abençoado. Segundo o Antigo Testamento, Javé leva a Abraão a grande prova.
manda que leve seu filho Isaque a uma montanha na terra de Moriá e ofereça-o ao sacrifício em demonstração de sua fidelidade. Quando estava prestes a matá-lo, o anjo de Javé disse: Não estenda tua mão contra o seu menino, não lhe faça nenhum único mal. Agora sei que você teme a Deus. Abraão pegou o cordeiro e ofereceu em sacrifício. A descendência de Abraão, Isaque seguiu ao lado do pai, porém não foi uma figura de grande destaque na tradição bíblica. Isaque gerou os filhos Esaú e Jacó, netos de Abraão. O último, depois de conflitos com seu irmão, precisou fugir para não ser morto. Jacó teve 12 herdeiros que constituíram cada um a sua tribo, dando origem aos que se viria a ser a nação do povo hebreu. Ismael, filho de Agar, também formou um grande povo. Os ismaelitas, dos quais descendem os árabes. Quando Sara morreu, Abraão tomou outra mulher chamada Setura, que gerou outros filhos. Abraão viveu 175 anos. Quando morreu, foi enterrado na gruta de Macpela, ao lado de Sara, no campo de Efron, pelos filhos Ismael e Isaque. A reconquista. Quando a região de Canaã enfrentou um grande período de seca e fome, os herdeiros do patriarca transferiram-se em definitivo para o Egito. Por lá foram transformados em escravos por um período de 400 anos. Deus teria escolhido Moisés para libertar os hebreus da opressão e servidão. Com as libertações dos hebreus, Moisés guiou-os por mais de 40 anos no deserto, até se iniciar a reconquista da mística terra que Deus teria prometido a Abraão. Porém, em vários momentos, o povo hebreu esteve subjugado a outras civilizações mais poderosas, como os assírios, babilônicos e também romanos. Ao longo da história, entre a vinda de Jesus, o surgimento do Islã e outros acontecimentos, Israel permanece em uma região cercada de polêmicas. Essa foi a biografia de Abraão. Diga para mim, você gostou desta história do grande patriarca Abraão? Foi uma das pessoas que mais seguiu a Deus, prestes a dar o seu único filho, Isaque, que ele demorou 100 anos para tê-lo. Ele quase sacrificou o filho, somente não sacrificou porque Deus não deixou que ele fizesse isso. Então, acharam um cordeiro e fizeram aquele cordeiro para o sacrifício para Deus. Ok? Essa foi a biografia de Abraão. Escute bem isso, porque você vai se emocionar também com a história de Abraão. Não se esqueça também, se você quiser acompanhar a história de Abraão mais de perto, mais com vozes e com as pessoas fazendo, assista de segunda a sexta, às 9 da noite, a novela Gênesis da Record TV. E também não se esqueça que todos os sábados, se você não conseguir assistir durante a semana, no sábado terá um resumo de 2 horas da novela Gênesis, de 9 horas da noite até as 11 horas. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. E não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações. E acompanhe todo dia às 9h45 no canal do Cleiton Bassos o resumo do próximo capítulo da novela Gênesis. Um beijo, um abraço e Gênesis!